Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Diego Mariano e nesta aula você vai aprender um pouco mais sobre as tecnologias web que são utilizadas para o desenvolvimento de visualizações de dados, né? Então nessa aula você vai conhecer um pouquinho mais dessas tecnologias, né? Que são linguagens talvez bastante conhecidas. Nós temos o HTML, nós temos o CSS, o JavaScript, né? E você irá conhecer também algumas bibliotecas que podem ser utilizadas para manipulação de dados, né? E construção de visualizações de dados, né? Então eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Nós temos o Char.js, né, que é uma biblioteca JavaScript para construção de grafos, né, de gráficos em gerais, né? E nós temos o D3.js, né, que é uma biblioteca própria para manipulação de dados, né? Então, com o D3 você consegue construir muitos exemplos bastante avançados, né? E você pode se basear também nos exemplos já desenvolvidos, né, e adaptar para os seus dados para que você consiga construir aplicações mais e mais avançadas, mais elegantes, mais interativas, né? Bom, então quero começar essa aula falando para você do porquê utilizar tecnologias web, né? E qual é a vantagem disso, né? Eu acredito que a primeira grande vantagem seja a interoperabilidade, né? O que é interoperabilidade, né? Então, seria você poder que seus usuários acessassem os seus dados, independente do sistema operacional, independente do dispositivo, né? Tudo que eles precisaram será de um navegador, né? Então, quando você desenvolve a sua aplicação web, o usuário ele vai acessar pelo navegador e ele vai conseguir interagir com a sua visualização, né? Então, nós poderemos construir visualizações interativas, né? O usuário vai poder conhecer um pouco mais sobre os seus dados, né, de uma maneira mais simples, né, e pode acessar isso de uma forma mais simplificada, né. Então, se você disponibilizar isso a partir de um domínio, né, então o usuário simplesmente vai acessar ele de qualquer lugar e vai conseguir ver os seus dados, interagir com os seus dados de uma maneira bem simplificada. E eu acho que a segunda grande vantagem é a facilidade no desenvolvimento. Não que seja fácil assim desenvolver, né, mas utilizando essas bibliotecas, né, você vai ter um fundamento básico, né, você vai ter uma boa base, né, talvez uma palavra que esteja em tendência agora, você vai ter um bom arcabouço para desenvolver a sua aplicação web, né, e para desenvolver a sua visualização que seja interativa, que seja bastante amigável para os seus usuários, né, e seus usuários vão poder navegar por ela, vão poder interagir com ela e vão poder obter mais informações, né, vão ter mais insights visuais, né, sobre os seus dados, né. Então, você vai ter bibliotecas como o Char.js, né, que você simplesmente carrega o dado, né, ele vai te dar um monte de informações complementares, né, então você cria um gráfico de barras e ao clicar na barra ele te dá a quantidade, né, de elementos, né? Então você vai poder personalizar esse gráfico também de uma maneira bem simplificada, né? Alterar cores, né? Alterar os eixos, né? Nós vamos aprender tudo isso, nós vamos ver vários exemplos práticos no decorrer desta aula, né? Bom, essa será uma aula mais prática, né? Eu quero que vocês tentem talvez acompanhar aqui, né? Claro que não teremos códigos muito avançados nessa parte de visualização de dados. Nós precisaremos de um fundamento bem básico de desenvolvimento de aplicações web, né? Mas são exemplos bem simples de se utilizar, né? O mais importante aqui é que você tenha os seus dados preparados. Então, nessa parte dos dados, talvez eu não possa contribuir tanto com você, né? Então, você vai precisar encontrar os seus dados e tentar visualizar os seus dados, o que vai gerar um gráfico único, né? Só você vai ter, né? Mas eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui bem simples, né, para que a gente possa utilizar na nossa aplicação, ok? Então eu vou trazer aqui para o código, nós vamos ver aqui no navegador, eu vou começar escondendo a minha câmera aqui, né, para a gente ter um pouquinho mais de espaço, ok? Então eu vou esconder minha câmera e agora nós vamos, eu vou esconder essa tela aqui também, né? Vamos minimizar essa tela e para esta aula nós vamos precisar de algumas ferramentas, né? Então eu vou utilizar aqui como IDE de desenvolvimento o Visual Studio Code, né? Caso você não tenha o Visual Studio Code, você precisará simplesmente acessar um navegador, né, e pesquisar lá Visual Studio Code, ok? Acessem aí, podem baixar gratuitamente, né? Caso você queira utilizar outro editor de código, também fique à vontade e escolha o que você achar melhor. Nós vamos também precisar de um navegador, né? Algo bem simples, né? Eu vou utilizar aqui o Chrome como navegador, né? Ok? Bom, uma coisa que nós vamos utilizar bastante no decorrer deste curso são as ferramentas de desenvolvedor dos navegadores, né? Então, o Chrome ele possui uma ferramenta bem simples de se utilizar, né? Então, quando você estiver com qualquer página aberta, você pode clicar com o botão direito em qualquer parte do código e ir na opção inspecionar, né? Essa opção vai carregar aqui essa barra inferior, né? E nessa barra inferior você tem a opção de navegar pelos elementos, né? Então, você vai ter aqui quais são os
os elementos HTML presentes, aí você vai ter um console JavaScript aqui, né, que você vai poder colocar comandos JavaScript, né, então vou colocar aqui um comando alert olá mundo, né, você vai poder utilizar comando JavaScript aqui dentro, né, e caso você esteja editando o seu código, né, desenvolvendo a sua aplicação, né, a saída do seu JavaScript, né, dos seus scripts vai aparecer aqui e você vai poder analisar caso você tenha algum erro, algum problema no desenvolvimento, né. Nós temos aqui também as fontes, né, que são os arquivos carregados no seu documento web, né, aqui a rede, né, então do decorrer do carregamento da sua página. Nós vamos ver aqui, né, os elementos carregados, a gente não vai se preocupar muito com isso por enquanto, né, você tem outras opções também. A gente utiliza mais esses 4 itens aqui, né? Mas você tem outros também, outras opções, né? A gente não utiliza tanto. A gente utiliza mais o console e esse aqui, os elementos, né, da sua página, que a gente vai poder navegar por eles, ok? Então, nós vamos ver daqui a pouco como que nós podemos desenvolver nossa aplicação, né? Eu quero mostrar aqui no Visual Studio Code, né? Vamos criar aqui um projeto bem básico, né? Eu vou criar aqui um novo documento de texto, né? E eu vou criar uma página HTML simples, né? Para a gente começar a nossa aplicação, né? Doctype HTML, né? E vamos salvar isso daqui, né? Eu já tinha criado um teste aqui. Eu vou criar aqui uma nova pasta. Vou chamar aqui de chart.js, né? E aqui eu vou chamar meu arquivo de index.html, ok? Então, criei aqui meu index.html, né? E aí vamos então desenvolver a nossa página HTML. Eu vou criar aqui uma tag HTML. Ele vai dar um erro aqui pedindo uma linguagem, né? Vou colocar aqui lang ptbr. Tá, ele tá reclamando que não tá desenvolvido ainda. Então vamos lá. Bom, então eu vou criar aqui uma tag. Já criei a HTML, vamos criar o head. Vamos criar o body aqui embaixo, ok? Bom, basicamente eu não vou me aprofundar muito não, o HTML é composto por uma série de tags, nessas tags são marcações especiais que vão definir a funcionalidade desse código. Eu imagino que todos já tenham trabalhado com o HTML em algum momento da vida, né? Já tem algum conhecimento, né? O que a gente vai precisar aqui? Então, nós vamos precisar incluir aqui no nosso código, vou dar um título aqui, né? Meu gráfico, nome bem besta. Nós vamos precisar incluir aqui, talvez um arquivo CSS aqui do lado, né? Então vamos incluir aqui colocar um comentário aqui CSS aqui, né? Talvez e também dentro do body nós vamos incluir o nosso código, os nossos scripts, né? Aqui embaixo. Vou adicionar no final da página para ficar um pouco melhor organizado, né? Então nós vamos incluir o nosso arquivo CSS aqui em cima e os scripts aqui embaixo, ok? Então nossa biblioteca, vamos adicionar no final aqui é melhor, né? Então aqui vou criar aqui um CSS, né, genérico para a gente utilizar, né, link rel style sheet href. Eu vou dar o nome de estilo.css, ok? Para a gente aplicar os nossos estilos na nossa aplicação, né, caso eles sejam necessários, né? E aqui embaixo eu vou criar um script, ó, script src, vou chamar de script .js, né? E a gente vai colocar os nossos comandos aqui em cima. Claro que a gente precisa ainda carregar a biblioteca, né? Nós vamos trabalhar com algumas bibliotecas distintas, né? Nós vamos trabalhar com o chart.js ou com D3, ok? Vou só criar esses arquivos aqui que nós vamos utilizar no decorrer do nosso curso, né? Então, eu vou criar aqui um novo arquivo e vou chamar aqui de estilo.css, ok? E aqui eu vou chamar o meu script.js. Vamos só testar se está tudo funcionando, né? Então, vou botar aqui no JavaScript console.log, né? Que é um comando para a gente exibir uma mensagem no console, né? Funcionou. Ok, só para a gente saber que está tudo ok. E aqui eu vou colocar aqui uma propriedade, né? No body. Isso aqui é um seletor, né? Então, estou selecionando o body, né? E vou alterar a cor de fundo, né? Background color para red, né? Só para a gente ver se deu tudo certo. Ok? Então vamos abrir aqui o nosso código. Deixa eu botar uma mensagem aqui para a gente ver aqui. Olá, mundo. Para a gente ver se está tudo correto na nossa aplicação. Ok? Então vamos abrir aqui, né? É o index.html, né? Ok, tudo certo. Eu não coloquei o char7, né? Deixa eu colocar o char7 aqui. Meta char7, o TF8.
Pronto. Então agora ficou tudo certinho. Os acentos já estão disponíveis, né? O nosso arquivo CSS, que são os estilos, né, que vão dar a estilização da nossa página, já estão carregados. O nosso script está aqui. Vamos ver se o script funcionou, né? Vamos inspecionar aqui. Console funcionou, ok? Então a gente não precisa mais desses comandos, né? Vamos deixar em branco, né? Vamos usar só quando for necessário, né? E vamos apagar o Olá Mundo. Então essa aqui é a base da nossa aplicação, né? Nós vamos desenvolver nossa aplicação com base nisso aqui. Caso seja necessário, nós vamos precisar de um servidor web, né? Então o que seria um servidor web? O servidor web ele vai ser necessário quando a gente precisar abrir um arquivo local. Então quando a gente for... vamos trabalhar com arquivos na web primeiro, ou arquivos diretamente embutidos, ou códigos e dados diretamente embutidos no script primeiro, e quando for necessário eu mostro para vocês como que a gente pode carregar esses dados, ok? Então eu quero começar mostrando para vocês, vamos atualizar aqui, o chart.js, né? Então vamos navegar aqui, vamos até a nossa página, eu vou jogar chart.js aqui, né? Chart.js, né? Então open source HTML5 chart for your website, né? Então é uma ferramenta, é uma biblioteca gratuita, né, de código-fonte aberto, né, que cria gráficos, né, utilizando HTML5, né. Então é uma biblioteca muito simples, né, mas muito poderosa, né, e permite que você crie diversos tipos de gráfico. Então vamos aqui aumentar aqui, vamos explorar aqui um pouco do site oficial, né. Então está disponível aqui chartjs.org, né. Então você tem aqui o Get Started, Examples, Ecossistema, o GitHub, né. Então vamos navegar aqui nos exemplos que ele tem. Você vê que ele tem ele tem uma série de paletas de cores padrão, né? Então é legal você não precisar se preocupar em escolher as paletas de cores que você vai utilizar na sua aplicação, né? Então, Chart.js ele já vai, caso você não atribua nenhuma cor, ele já vai por padrão atribuir essa paleta de cores aqui definida por padrão por ele, né? Então tem esse azul, esse vermelho e tal, mas é bom a gente saber que tem como a gente personalizar isso, tem como a gente colocar a cor que nós acharmos mais elegante, mais bem elaborada para nossa aplicação, ok? Então você tem vários tipos de gráficos, você tem esse de linha aqui, você tem esse gráfico de barras aqui, você tem isso aqui que a gente chama de gráfico de donuts, né? Mais gráficos de linhas, muitos gráficos de linhas, né? Você pode combinar diferentes tipos de gráfico, né? Então você tem uma combinação aqui de um gráfico de linhas, né? Com um gráfico de área aqui, né? Área no fundo, né? E você tem combinado isso com um gráfico de barras, olha só. Então, o Chart.js vai permitir que você faça esse tipo de combinação de valores, né? Combinação de tipos diferentes de gráficos, né? Certo? Você tem aqui também esse gráfico, esse é um gráfico de dispersão, se eu não me engano, né? Olha só que legal. Então, ele é interativo, né? Legal que esses gráficos aqui, esses exemplos, ele não está me mostrando gráficos interativos. Vamos navegar então por ele. Vamos aqui nos exemplos dele mesmo, na parte de exemplos, e vamos... Aí tá pedindo para traduzir, vamos traduzir aqui então. Não ficou muito legal essa tradução dele não, mas vamos deixar assim mesmo. Então vamos começar com... Deixa eu tirar essa tradução. Ficou horrível isso, mas tudo bem, vamos lá. Bom, aqui nós temos alguns exemplos dele, né? Vamos conhecer os exemplos do Chart.js, né? Você tem aqui um gráfico de barras, né? Esse gráfico de barras ele pode ser positivo ou negativo, né? Nesse caso aqui ele está usando as cores padrão dele, né? Ok? E olha só, ele permite que você adicione bordas no seu gráfico, né? E aqui nós temos um recurso bem legal, ó. Vocês vão ver que quando a gente for implementar esse gráfico de barras, a gente não vai precisar se preocupar em aplicar esses exemplos, esses detalhezinhos aqui, ó, que a gente chama isso de tooltip, né? Que é uma ferramenta que quando você passa o mouse por cima, ele te dá um complemento, né? Ele te dá o que é aquele dado, né? Então, esse tooltip, para você implementar isso na mão em HTML, CSS, JavaScript, é muito complicado, é muito chato, né? Você perderia muito tempo. E o Chart.js, ele já tem uma série de estilos já configurados para isso, né? E de funcionalidades já pré-configuradas. E vocês vão ver que é bem simples, né? Por padrão, ativar isso daqui, né? Então, vão ver que pelo código dele, o código dele é bem simples, né? É claro que a gente vai ver na prática, né? Como é que a gente aplica isso, né? Além do gráfico de barras, né? Você tem os gráficos mais tradicionais, né? O gráfico horizontal. Você tem o gráfico empilhado, né? Então, olha só, você pode passar informações empilhadas para ele, né? Então, diferentes datasets, você pode configurar as legendas aqui, né? Olha só, posso clicar aqui no Randomize, ó, ele gera para mim os dados, né? Então, tudo isso é feito com JavaScript, né? O JavaScript, ele vai
permitir que eu tenha interatividade na minha aplicação, né? Então, minha aplicação web, minha visualização ela vai ser totalmente interativa, né? Então, alterada em tempo real, né? Ok? Nós temos outras variações desse tipo de gráfico aqui também, ok? Então, você pode acessar a documentação que você vai conseguir ver essas diferenças no gráfico de barras. Vamos analisar aqui agora o gráfico de linhas, né? O gráfico de linhas, você tem esses modos interpolados, né? Então, o gráfico de linhas é bem simples, né? Então, você vai ver que para configurar, para você alterar o tipo de gráfico no Chart.js é bem simples, né? Então, não gasta nem a gente gasta, não vale nem a pena, não vale nem a pena a gente gastar tanto tempo explicando isso, porque para você alterar o tipo de gráfico, você simplesmente vai alterar essa propriedade aqui, ó, que é a propriedade type, ok? O que talvez seja um pouco complicado para a gente vai ser formatar os dados, né? Que nesse exemplo aqui ele está só passando um objeto chamado data. Talvez seja um pouco complicado a gente lidar com os tipos de dados, né, com isso, mas nós vamos ver alguns exemplos quando a gente for fazer as aplicações práticas, né? Então, variações do grafo de linhas, né? Multilinhas, são várias variações. Eu posso alterar aqui o tamanho do meu ponto, né? Ok? Posso criar linhas segmentadas, olha só que legal. Posso alterar o estilo das linhas, né? Perceba que eu posso ter cores diferentes para o mesmo conjunto de linhas, né? Ok? Olha só que legal também, ó. E eu posso aplicar vários estilos para as minhas linhas, né? Ok? A gente vai ver aqui. Configurar esse estilo talvez seja um pouco... Não, nem é tão complicado assim, né? Tô alterando aqui as escalas, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Ele passa algumas configurações aqui, né? Eu posso alterar a cor de fundo, o label, né? O estilo total da linha, né? Mas nós vamos ver como a gente faz isso. Na verdade, vou mostrar alguns exemplos bem simples, né? Vamos só explorar aqui os dados, os tipos de gráficos existentes, né? Vamos ver aqui rapidamente. Olha só, o gráfico de bolhas, né? Que é uma variação do gráfico de dispersão, né? Que é o scatterplot, né? Então, de bolha você vai ter o tamanho desse ponto aqui, vai definir a importância dele, né? Ok? Então, você pode ter diferentes datasets no gráfico de bolhas, né? Posso combinar gráfico de barra com de linhas. Nós temos o gráfico de donuts, né? O pessoal não recomenda muito usar esses gráficos de área circular, né? Porque é bem complicado você estimar visualmente uma área de um círculo, né? Aquela forma πr ao quadrado, não, visualmente é bem difícil quando você tem uma série de elementos. Mas quando você tem poucos elementos, eu acho que fica até legal, porque você vai ter um gráfico que ele vai ter um espaço bem estabelecido, né? Então, se você tem poucos elementos, você vai conseguir comparar mais facilmente, né? Então, você também pode utilizar isso para mostrar a dominância de um elemento sobre o outro, né? Então, você tem um dataset que você tem duas propriedades distintas, né? Você quer mostrar que uma propriedade domina a outra, você bota um gráfico de donut, né? Ou um gráfico de torta, né? Um gráfico de pixel, né? E você mostra a dominância de um elemento sobre o outro, né? A gente usou esse gráfico, apesar de não ser muito recomendado, a gente utilizou esse gráfico uma vez para mostrar conservação de sequência de aminoácidos, né? Então, esse é um problema de bioinformática. Eu tô trazendo um pouquinho da minha área de formação, mas é um problema que você tem uma série de letras, assim, né? Então, para você exibir um gráfico de barras para cada letra, nossa, ia ocupar muito espaço. Então, a gente precisava de um gráfico que fosse mais simples, né? E aí a gente viu, a gente usou o gráfico de donuts, então para cada letra a gente usava um gráfico de donuts e colocava aqui a letra aqui embaixo, né? E aí foi muito legal, você via quanto que aquela letra era conservada, né? Por exemplo, você tinha um R aqui no meio, né? E aí uma cor representava o R. O R tava... aparecia em 70% das sequências, né? O outro... ou então ele era substituído por um KA, né? Então, esses são exemplos bem básicos aqui. Não vou me aprofundar nisso, né? Porque talvez foge um pouco do assunto. Só estou mostrando uma utilidade que a gente pode utilizar o gráfico de donut, né? Nós temos esse gráfico, esse aqui é bem complexo de se utilizar, eu não consigo pensar no exemplo para ele não. Esse aqui, qualquer exemplo que talvez que a gente utilize fique complicado, né? Mas é um gráfico, gráfico para os Estados Unidos é gráfico de torta, né? Para a gente é gráfico de pixel, né? Um gráfico de pixel multisséries, né? Então isso aqui é muito complicado, né? Porque essa fatia aqui vai ter um tamanho menor do que a correspondente do lado de fora, né? Então isso visualmente é bem difícil de se analisar, né? Então, já vi um exemplo, né? O pessoal usa isso para comparar genomas circulares, né? Mais uma vez trazendo problemas de bioinformática, eu não vou falar muito sobre isso, não. Mas esse tipo de gráfico a gente recomenda evitar, né? Multisséries, né? De torta, né? Então, tradicional gráfico de torta, né?
eu acho que todo mundo já viu, né? E você tem outros gráficos aqui, né? Esse aqui, área polar, né? Então, é parecido com o gráfico de torta, mas você tem um tamanho aqui, né? É bem complicado também de você utilizar, comparar esses dados aqui, né? Porque você vai perceber que a área desse aqui é muito maior que desse daqui, né? Então, visualmente você acha que isso aqui é absurdamente maior, mas olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui tá batendo no 20 e poucos, né? Então, 20 e poucos, não, no 30, né? Não, é difícil até de você visualizar, né? Então, 30, e aí você acha que esse aqui é muito maior do que esse outro aqui, né? Na verdade ele é, né? Mas quando você compara com esse outro aqui é bem mais complicado de você comparar isso, né? Então, outro gráfico também, a gente tem que pensar em exemplos de como que nós podemos utilizá-lo, né? Nós temos aqui os labels, variações desse label, né, desse gráfico, né? Gráfico de radar, né? Também outro gráfico bem complicado de se utilizar, mas ele tem utilidades bem legais, né? Então, eu lembro desse gráfico, a gente usava ele para comparar atributos, né? Tinha, não sei, jogos antigos que utilizavam isso, né? Tinha um jogo do FIFA, né, que você tinha os atributos dos jogadores aqui, quando você queria comparar um par de um jogador com o outro, aí você tinha aqui o ataque aqui em cima, né, e o gráfico, aqui você via que, essa pessoa aqui tem um ataque muito bom, né, esse aqui tem um drible muito bom, né, então, assim, um exemplo, né, eu já vi também numa apresentação passada, né, um grupo, ele usou esse gráfico para mostrar, por exemplo, uma comparação de pokémons, né, então, assim, são exemplos totalmente aleatórios, né, mas você pode encontrar algumas utilidades para esse tipo de gráfico, né? Apesar de ser um gráfico um pouco mais complexo de se compreender, ok? Tem algumas variações dele, né? E aqui o nosso tradicional scatterplot, né, que é o gráfico de dispersão, né? Muito utilizado, né? E olha só que legal uma característica do char.js, né? Quando você passa o mouse por cima, olha só, ele te dá qual que é a origem dos dados, né? Dataset 1, você pode ver na legenda, mas quando você passa o mouse por cima, ele já te dá essa informação, ó, já atribui a cor, já atribui qual que é a legenda correspondente e qual que é o valor correspondente a esse dado, né? Então a gente consegue ver essa figura aqui, né? Então você vê primeiramente qual que é o valor total, né? Eu não sei se esse valor é o tamanho dele, eu não sei dizer. Eu precisaria conhecer esse dataset, né? Mas olha só, com o char.js, né, eu posso randomizar aqui, né? Então, eu imagino que ele tem essas funções JavaScript todas demonstradas aqui, né? Aqui, ó, tá tudo aqui nessa aba Action. E aí você pode adicionar outros datasets, né? Adicionar novos dados. Olha que legal, ó. E é tudo interativo, né? Tudo em tempo real, né? Então eu posso remover um dataset, vamos remover outro, remover tudo, olha só. Vamos adicionar um dataset, né? O que acontece se eu adicionar dados sem um dataset? Não funciona. Eu tenho que ter um dataset, né? E aí eu posso adicionar vários dados, né? Então eu posso remover dados, ó. Legal. Então ele deve ter exemplos de como implementar tudo isso aqui. Ok? Nós temos, olha que legal, um multi-axis, né? Então você tem 3 axes. Isso é bem complicado da gente utilizar, né? Porque isso cria um dificultador para o seu usuário entender os seus dados, né? Mas, assim, às vezes você vai ter problemas bem complexos que vão exigir que vocês tenham 3 eixos, né? Nossa, bem complicado de você ver isso aqui, comparar isso aqui. Não sei se é muito recomendado isso aqui não, mas talvez dependendo do seu problema de pesquisa, né? O que você está querendo visualizar, isso possa ser útil, né? Não sei dizer. Por mim, inicialmente, aparentemente, isso aqui é um complicador a mais para que seu usuário possa compreender os seus dados. Então, isso aqui a gente já viu, né? Que é o gráfico de barras plotado ao mesmo tempo que um gráfico de linhas, né? Então, nós temos os exemplos aqui de como construir isso daqui, né? Então, basicamente, o char.js vai ter uma área de configuração, os códigos, o setup, né? Que é a parte de onde está vindo os dados, né? E action aqui, né? Que são os efeitos que ele está aplicando, né? Então, os efeitos, né? O que acontece e tal. Tá tudo aqui, ok? Vamos explorar um pouco mais aqui, ó. Vamos ver os gráficos de área, né? Então, gráfico de linhas, né? Com bordas. Eu não entendi esse. Ok. Aqui, agora a gente consegue ver, ó. Então, nós temos um gráfico de linhas, né? Eu consigo ver a área correspondente. Olha que legal, quando eu clico aqui no eixo, ó, eu tinha me esquecido disso, ó. Ele esconde a informação. E esse exemplo do char.js, isso já é padrão, né? Então isso é uma funcionalidade que a gente simplesmente pode vir aqui, ó, pegar a action correspondente e trazer para o nosso código, ok? Então isso é bem legal, uma aplicação bem interessante do char.js, né? Então
o que eu disse anteriormente, né, os usuários eles vão poder interagir com o seu gráfico, né? Então aqui nós temos outras variações desse gráfico, né? Gráfico de linhas de barras empilhadas, de linhas empilhadas, né? Então você vai ter a área aqui, né, e as linhas, né? E o gráfico de radar, né, aqui também, ok? Aqui você tem exemplos de como construir as suas escalas, né? Então, todas as informações que você quer, olha só, uma escala logarítmica, olha que legal. Então, eu imagino que você simplesmente passa essa informação para ele, olha, isso é bem simples, ó. Você simplesmente passa para ele o tipo de escala, né, no eixo Y, eu quero utilizar a escala logarítmica, bem legal, ok? Então, outras variações aqui, né, escala de tempo, tal, você simplesmente vai adicionar aqui a configuração necessária, ok? Nós vamos fazer um exemplo prático daqui a pouco, vocês vão ver como é que a gente constrói um gráfico básico e depois nós vamos explorar um pouco mais nosso gráfico para a gente compreender um pouco mais, ok? Então essas configurações aqui tem relação a legendas, né? Então outras configurações básicas, né? Alterar o título, subtítulo, mexer nos tooltips, né? Isso aqui são coisas mais avançadas, né? Ok? Aqui, o que é isso? Script Table, Demo Select Base baseado na cor. Você tem várias opções, né? Bubble Chart, né? Ah, tá, esse efeito aqui, ó. Olha só que legal. Você passa o mouse e alguns efeitozinhos bem legais, né? Olha só que efeito interessante. Na linha não acontece nada, mas eu imagino que tem algum jeito de você configurar a linha para que ela tenha algum efeito quando você passa o mouse por cima, né? E as animações aqui, né? Você pode alterar o delay de carregamento, né? Ok? O drop, né? Para ele cair, né? Olha que legal. Esse efeito de como que o seu gráfico vai surgir, né? Então você pode alterar toda essa percepção do usuário que o usuário vai ter quando ele está carregando a sua aplicação. Você consegue controlar com essa biblioteca, né? Olha que legal. Progressive Line, olha só. Isso aqui é aqueles gráficos que eles utilizam por exemplo, mercado de ações, né? Você consegue ver o carregamento. Olha que legal, bem interessante isso aqui. Esse exemplo eu não tinha visto antes. Eu já tinha visto o gráfico de linhas, mas eu não tinha visto esse carregamento. Pode alterar aqui a velocidade de carregamento para que ele carregue a linha e você tenha uma percepção de que aquilo está em tempo real, né? Então, talvez seja possível construir uma aplicação que você faça isso, né? Igual no mercado de ações mesmo, utilizando essa biblioteca. Ok? Temos opções avançadas aqui, né? Alguns plugins aqui. Nossa, que estranho isso, mas tudo bem. Tem algumas opções, quadrantes aqui, né? Tem algumas utilidades aqui, não vamos explorar tudo porque eu quero mostrar para vocês alguns exemplos básicos, né? Então, agora que a gente já conheceu vários exemplos do Chart.js, a gente gastou muito tempo conhecendo alguns exemplos, né? Eu quero mostrar para você como que nós podemos, então, construir a nossa aplicação básica, né? Então, vamos aqui na API, né? A API vai ter toda a documentação, né? Que eu quero mostrar é um Get Started, aqui, ó. Então, no Home, a gente vai no Get Started aqui dele, né? E aí ele vai te mostrar como que eu construo uma aplicação básica. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar para construir a nossa aplicação é incluir essa biblioteca, né? Então, vocês vão perceber que o Chart.js ele utiliza um elemento HTML do tipo Canvas, né? Então ele vai utilizar essa tag Canvas para criar, né, a sua área, né? E eu vou precisar também incluir o script, né, do Chart.js, né? Nesse caso aqui, se eu não me engano, ele pega a última versão, mas vocês vão ver que vão ter várias versões. Um problema que vocês talvez tenham, né, que eu tive muito esse problema, né, é que dependendo da versão que você estiver utilizando, a sintaxe da linguagem vai mudar bastante, né? Então eu tive muito problema porque eu estava trabalhando a documentação ela sempre exibe a última versão, né? Que atualmente é a 4.3. Eu imagino que quando você assistir isso vai ter versões mais avançadas, né? Mas e essas versões elas surgem muito rápido. Então eu estava trabalhando num código que ela utilizava 2 ponto alguma coisa, né? Então toda a documentação que eu estava acessando aqui ela não estava funcionando, eu não percebia por quê, né? Depois eu descobri que tinha surgido uma nova versão, né? Na época, se eu não me engano, tinha saído a 3 ponto alguma coisa, né? E eu tava o meu código começou com a 2 ponto alguma coisa. E aí, quando tem essas mudanças muito grandes aqui, né? Por exemplo, muda esse primeiro número aqui, então você tem mudanças muito grandes aqui na sintaxe, né? No nome das propriedades que ele utiliza, né? Então, o código passa a não funcionar. Então, quando eu acessava a documentação, todo comando que eu testava não funcionava, eu perdi muito tempo nisso. Então, sempre que vocês estiverem desenvolvendo com Chart.js,
confiram aqui a versão que vocês estão utilizando, né? Então, se você começou a utilizar a versão 2.6, utilize a versão certa, né? Então, acesse a versão correta e utilize no seu código. Eu acho que as versões antigas elas são mais simples, né? Ok? Então, as versões novas, elas têm algumas complicações, né? Na verdade, depende, né? Depende do exemplo, né? Alguns exemplos são mais simples, outros são mais complexos, né? Mas vai variar um pouco, ok? Então, vamos começar a construir nossa aplicação. Vou deixar aqui a documentação aberta no canto da tela e vamos aqui colocar o nosso código, né, aqui do lado, né? Eu só vou copiar uma coisa por aqui, né? Esse exemplo básico eu já lembro, é bem tranquilo de se implementar, né? Então eu vou copiar aqui qual que é o script da biblioteca, né? Então vamos incluir a biblioteca aqui no nosso código, né? Então vamos acessar aqui. Então nós precisamos incluir esse código no nosso HTML. Então vamos aqui no nosso script, né? Então no HTML vamos colar aqui o código que carrega a biblioteca, né? Então já estamos carregando do CDN, né? Então se você copiar isso aqui e acessar no navegador, olha aqui o código da biblioteca. Então a gente não precisa decorar nada disso, né? Não precisa preocupar com isso, né? Mas vamos então trabalhar aqui, ok? Então dentro do nosso body nós vamos precisar de um elemento do tipo canvas, né? Então vamos criar aqui o nosso elemento do tipo canvas, né? Vamos criar uma div para limitar ela. Então vou criar uma div aqui, né? E vamos colocar algumas propriedades aqui, né? Vamos dar um ID para ela. Na verdade eu vou colocar aqui, vou chamar aqui de caixa, só para manter ela numa posição correta, né? E vamos criar o nosso elemento canvas aqui dentro, né? E vamos dar um ID para ele, né? Eu vou chamar aqui de meu gráfico, né? Meu gráfico. Prontinho, então já autocompletou para mim, né? Eu vou criar essa caixa aqui, vou criar um delimitador para ela. Vou criar aqui caixa. Vou criar aqui uma altura max height de, sei lá, 500 pixels. Tá ótimo, max height de 500 pixels. Ok? E a largura ele vai definir automaticamente, né? Então vamos criar aqui o elemento. Vamos só ver como é que tá o nosso meu gráfico aqui, né? Então, percebendo que não tá visível, né? A gente pode ver aqui pelo inspecionar. Ele tá aqui, ó. Nossa caixa tá aqui. 500 pixels é muito pequeno, né? Não sei. Ah, tá. Eu não delimitei a altura eu só delimitei a altura máxima, né? Então. E aqui o nosso gráfico tá aqui, ó. Mas não tem nada. Por quê? Porque a gente não criou ele ainda. Então nós precisamos criá-lo no nosso script, né? Então nós já importamos a biblioteca aqui em cima e logo abaixo nós vamos então criar o nosso script. Então vamos no nosso arquivo de script que está aqui e vamos então começar a construir a nossa aplicação, ok? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é selecionar onde que o nosso gráfico vai ser gravado. A gente sabe que o nosso gráfico ele vai ser gravado aqui nesse elemento canvas aqui, né? Chamado meu gráfico, né? Mas eu preciso selecionar isso. E aí eu vou criar uma variável para receber isso, nós vamos chamar ela de contexto, né? Na documentação manda usar CTX, né? Deixa eu ver, CTX. Isso, CTX. Você pode dar o nome que você quiser, né? Mas vamos então carregar o nosso documento, né? Vamos voltar aqui para o nosso código. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar uma variável, né? Vou criar uma constante, né? Perdão. Vamos usar o nome que ele está usando, CTX, né? E aí eu vou selecionar esse elemento, né? Então no JavaScript, para a gente selecionar um elemento, eu vou utilizar document.getElementById, ok? E aí eu vou passar para ele qual é o ID do elemento que eu quero pegar, né? O ID é o meu gráfico, ok? Eu gosto de utilizar também o Carry Selector, né? O Carry Selector é mais legal. Carry Selector. E aí eu coloco aqui, ó. Meu gráfico fica mais interessante, ok? Bom, então selecionei aqui meu elemento, né? HTML, né? Eu estou usando o Carry Selector, né? Para pegar o meu elemento. E eu estou pegando o elemento de ID chamado meu gráfico, né? Então, vamos ver se está funcionando. Não, para a gente ver que está funcionando, deixa eu ver como é que eu posso ver se está funcionando. Vamos colocar aqui um CTX... deixa eu ver, style. Não. CTX. Se eu não me engano, eu posso passar para ele a propriedade aqui direto, né? Background color. Eu acho que é assim. Vou botar aqui red só para a gente ver se está funcionando.
Ah, beleza, tá funcionando. Então, a gente não precisava fazer isso não. Mas tudo bem. Então, nós já conseguimos pegar o nosso elemento, né? E agora nós vamos então começar a criar o nosso gráfico usando o char.js. Então, o char.js, para a gente criar um gráfico, é bem simples, né? Eu vou simplesmente usar new chart, ok? E aí, eu vou passar onde que esse gráfico vai ser salvo, né? Então, eu vou chamar aqui de ctx. E eu vou passar para ele as propriedades que eu quero aplicar para esse gráfico, né? O que são essas propriedades, né? Então, vai ser de onde que vem os dados, né? Qual o tipo de gráfico, né? Qual as cores que eu vou utilizar para criar o meu gráfico, né? Então, todas essas informações eu vou passar aqui para ele, ó. Então, vamos lá. Quais são essas propriedades? Vamos trabalhar primeiro com 3 principais propriedades. A primeira dela é a propriedade type, né? Que define o tipo do gráfico, né? Então, o tipo do gráfico é definido pela propriedade type, ok? Nós temos também outra propriedade que é a propriedade data, né? Data, né? Então, essa propriedade vai receber quais são os dados, né? Então, data, né? Recebe os dados, né? Recebe os dados. E, por fim, nós temos options, né? Que vai receber as opções avançadas, né? Opções de configuração do gráfico, né? Ok? Então, estou usando comentários aqui, mas nós vamos preencher isso manualmente. Então, vamos lá. Vamos começar com o tipo, ok? Vamos criar aqui, para facilitar a nossa vida, vamos criar variáveis aqui em cima, né? Para a gente criar variável, a gente utiliza let, né? Let tipo, né? Deixa vazio por enquanto. Let dados, né? Vou botar em português para não dar conflito. Deixa vazio por enquanto. E por fim, let opções, né? Vamos deixar vazio por enquanto, ok? Por quê? O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar o type. A propriedade type recebe tipo, vírgula. A propriedade data recebe dados, ok? E a propriedade options recebe opções, ok? Vamos deixar tudo organizadinho, né? Olha só que legal, ó. Então passei essa informação para cá, porque nós vamos configurar tudo aqui em cima, ok? Então o que eu vou passar para ele de tipo? Vamos começar criando um gráfico de barras. Como é que eu crio um gráfico de barras? A propriedade do gráfico de barras, se eu não me engano, é bar. É isso mesmo, bar, ok? Então nós vamos criar um gráfico de barras, eu simplesmente passo para ele tipo bar. Tá, agora tem a parte mais complicada, que são os dados, né? Os dados eu preciso passar para ele um objeto complexo, né? E esse objeto ele vai ter outros subobjetos, né? Então, quais são esses subobjetos? Então, eu preciso passar para ele quais são os rótulos, quais são os datasets, né? E quais são os valores nesses datasets, né? Então, a gente pode passar outras propriedades para ele aqui dentro também, ok? Vamos lá. Então, dados, eu vou ter que passar para ele um objeto. Em JavaScript, objeto é definido com chaves, né? Então, vamos criar aqui, vamos dar uma quebra de linha, né? A primeira propriedade que eu vou passar para ele são os rótulos. Rótulos, ó, vamos lá, rótulos são as legendas, né? Os nomes que vão aparecer lá embaixo, né? Então, quais são os rótulos? Qual que é a propriedade de rótulos? A propriedade de rótulos é labels, ok? Labels, e sempre que eu for passar uma propriedade, chave, valor, 2 pontos, e aqui eu vou passar o valor. No valor, eu preciso passar para ele um array, uma lista de elementos, né, de rótulos. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou adicionar 6 linhas, né? Vamos fazer esse exemplo padrão dele, né? Que é aqui as cores, né? Então, vamos adicionar aqui um exemplo que ele está printando aqui, votos por cor. Eu não sei que exemplo é esse, né? Então, é uma página que está mostrando quais são as cores favoritas, né? Então, sei lá. Vamos fazer isso, então. Nos rótulos, o que eu vou passar? As cores são, deixa eu ver que cores são, vermelho, azul, amarelo, verde, vamos colocar aqui então, vermelho, ok? Azul, entre aspas, né, amarelo, verde, roxo e laranja. Pronto, já adicionei os labels, né? Vou colocar uma vírgula porque eu tenho que colocar mais propriedades, né? E agora eu tenho que passar para ele os datasets, né? Que é onde vão vir os dados, né? Então, vou criar aqui a propriedade dataset, ok? E aí, aqui dentro eu coloco um outro array, né? Um array, só que esse array ele vai receber um objeto, né? Então,
eu vou receber um conjunto de objetos. Então esse conjunto de objetos, ele vai ter que ter um label para cada tipo de dataset, né? Por quê? Ele vai utilizar isso para agrupar coisas, ok? Então vamos colocar aqui, deixa eu ver qual que é o nome que ele colocou. Número de votos? Ok, então vamos colocar aqui, ó. A gente sabe que labels, ele vai dar um label para cada elemento. Como é que eu coloco um rótulo geral para todo mundo, né? Eu vou colocar label no singular, ok? Label. E aí eu coloco aqui hashtag número de votos. Número de votos. E aqui embaixo eu vou colocar data, né? Que são os dados, né? E eu vou colocar aqui os valores, né? Deixa eu ver aqui que valores ele coloca. 12, 9, 3. Vou copiar aqui, né? Para facilitar a nossa vida. 12, 9, 19, né? 19, 3, 5, 2 e 3, ok? Então, lembrando que eu preciso ter um dado para cada label, né? Então, se eu tenho 6 labels, eu tenho que ter 6 dados aqui embaixo, ok? E aí, ele utiliza também uma outra propriedade, né? Que é a propriedade tamanho da borda, né? Que é border width, né? Então, vamos colocar aqui border width. Ok? Colocou tamanho 1, né? Vamos deixar assim mesmo, né? Então, os nossos dados já foram configurados. Bom, vamos então para o último elemento, que são as opções. O que são as opções? Nessas opções, eu vou colocar configurações básicas, como, por exemplo, como é que vai ficar organizada a nossa escala, né? Como é que vai ficar o eixo X, o eixo Y, né? Por enquanto, ó, já está funcionando já, ó. Mas... Desculpe, não estou entendendo. Perdão, o Google que ligou. Enfim, as opções, elas são opcionais, né, como o próprio nome já diz, né, mas a gente pode utilizar para aplicar algumas configurações, né. Perceba que por padrão, ele tem algumas configurações básicas, né, ele já vai ter as opções básicas, mas a gente pode aplicar algumas propriedades para ele. Então vamos lá. Então opções, né, então eu vou passar aqui para ele, né, ele está dando no exemplo aqui, ó, mexer nas escalas, né, então ele tem umas propriedades básicas, né. Então, ele está propondo começar begin at zero, né? Começar do zero. Ele já está começando do zero, então está estranha essa propriedade. Mas vamos colocar aqui que ele está recomendando. Então, nas opções aqui, ele também recebe um objeto, né? Então, está pedindo para mexer com as escalas, né? Então, vou usar o scales, ok? Abre outra chave, né? Então, coloca aqui o eixo Y, né? E aí, vamos colocar begin at zero, né? Coloca true. Pronto, né? Então eu acho que o grid não vai fazer nada, né? Não mexeu em nada, né? Se a gente comentar essa propriedade, eu acho que não vai mudar em nada. Vamos botar false aqui pra gente ver o que acontece. Se eu coloco false, olha só, ele começa no 2, né? Então, é muito estranho como é que o comportamento padrão dele funciona, né? Mas então, é melhor a gente colocar essa propriedade aqui como true, né? Pra gente forçar ele a começar do zero, né? Então, não sei o que ele vai fazer por padrão. Então, pra gente não ter esse tipo de problema, melhor a gente passar essa propriedade. Bom, pessoal, então esse é um exemplo básico de como nós podemos construir um gráfico de barras utilizando o Chart.js, né? Então nós vamos então aprender a seguir como que a gente pode editar esse gráfico, né? E fazer coisas um pouco diferentes, né? Então vamos fazer algumas propriedades aqui. Deixa eu ver, 500 pixels ficou de um tamanho bom, né? Tá ótimo esse tamanho, né? Vamos botar uma margem aqui, né? Então margem, deixa eu ver, margem top 0 e aqui alto, né? Ele vai centralizar, se eu não me engano. Não centralizar, porque eu preciso colocar um width, né? Deixa eu ver, 960 px. Pronto, centralizou, mas não ficou muito legal, não. Pronto, agora ficou legal. Então tá aqui o nosso gráfico de barras, né? Vamos então modificar o nosso código, né? Para que a gente tenha, para que a gente construa outros tipos de grafos, né? Então eu vou começar aqui, ó, explorando algumas propriedades do gráfico de barras, ok? Vamos mexer nas cores primeiro? Bom, para a gente mexer nas cores, eu vou precisar alterar a propriedade do dataset, né? Então estou aqui o objeto dataset, o objeto dados, né? E aí nós temos aqui os rótulos, né? Dataset, vou colocar aqui a legenda para ficar tudo organizadinho. Datasets são conjuntos de dados, né? No caso a gente só tem um conjunto de dados, né? E aqui opções é autoexplicativo, né? Então aqui escala, né? Pronto. E aí, o que eu vou mexer aqui no dataset? Então, para a gente mexer,
Eu vou aqui no meu primeiro dataset, né? E vamos alterar aqui embaixo. Ó. Vamos lá. Para a gente alterar a cor, vamos alterar primeiro a cor da borda. Então vou colocar aqui border, color, ok? Então vou colocar a borda de preto, black. Se eu não me engano tem que estar entre aspas para funcionar. Vamos ver como é que fica. Ok, mas quando eu mexi na cor da borda, ele alterou a cor de fundo. Então eu vou precisar passar para ele a cor de fundo. Como que eu vou passar a cor de fundo? Eu vou colocar aqui, ó, background color, ok? Essa é a propriedade que altera a cor de fundo. Então eu vou mudar aqui para azul, né? Azul é blue. Ok, ficou assim. Não ficou bonito, né? Eu quero passar para ele um objeto. Então eu vou passar um objeto aqui, ó. Vou pegar esse objeto de cores dele e vamos passar aqui para ele. Eu acho que tem que estar no minúsculo, né? Purple. Por quê? Porque eu quero que ele colora cada gráfico com a cor correspondente. Yellow, blue e red, ok? Olha que legal, ó. Se eu quiser alterar cada cor existente, eu vou passar para ele a propriedade, né, correspondente. Eu vou passar para ele uma lista, um array, né, de elementos. E aí eu vou passar cada posição. Só que isso dá um problema, né? Porque aqui na legenda, a legenda ficou errada. Ó. Ok? Então aí não é legal a gente fazer isso, né? O ideal é a gente colorir por dataset. Então dá uma cor geral para esse dataset, né? Então, sei lá, a gente pode passar para ele aqui tanto um valor, tanto o nome em inglês quanto o código RGB, né? Vou colocar aqui um código RGB. Deixa eu ver aqui. Hashtag, se eu não me engano, RGB. Vermelho é RFF0000. Ok, isso é vermelho. Então, se eu quero um azul, RGB, então FF no final. E aqui 00. Pronto, isso vai dar um azul. E aí você pode escolher as suas cores. Ó. Deixa eu ver aqui. Tons de cores RGB. Vou pegar uma tabela de cores aqui. Vamos pegar uma cor bem legal. Deixa eu ver. Gostei desse aqui, ó. Steel Blue. Ó, Steel Blue parece legal. Vamos botar ele. Não ficou muito bonito, não. Deep Sky Blue. Não gostei também, não. Deixa eu ver esse Dodge Blue. Tá bom. Então gastei muito tempo com uma cor. Então, agora eu quero mostrar para vocês, a gente aprendeu a alterar a cor, vamos adicionar um outro dataset aqui, que é para a gente poder comparar esses dados, né? Então, geralmente a gente coloca azul em um, vamos colocar o outro dataset em um tom de vermelho, né? Deixa eu ver um vermelho aqui. Então, vamos primeiro colocar o dataset. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, ó, tá vendo que datasets eu estou recebendo uma lista de objetos? Então, eu vou colocar uma vírgula aqui e vamos colocar aqui um novo objeto, né? E aí vamos adicionar essas informações aqui, ó. Vamos começar com a label, né? Label, e eu vou colocar, sei lá, objeto 2, não precisa ter um objetivo aqui, né? Então, data. Aí eu tenho que colocar aqui 6 valores, né? Então, vou colocar aqui 10, 20, 1, 10, 4 e 2, para ficar igual. 3, para ficar igual, ok? Aí eu tenho que repetir essas propriedades aqui, né? Border width, border color. E aí vou colocar ela aqui, ó, no border, colar aqui, border width 1, a borda de preto, mas a cor de background eu quero alterar para esse vermelho aqui, ó. Vou pegar esse fire break aqui. Pronto. E aí olha só como é que vai ficar, ó. Quando eu atualizar, ó, nossa, que vermelho esquisito. Tomate. Ok, ficou melhor. Eu não gostei dessa borda, né? Essa borda ficou muito esquisita. Deixa eu tirar a borda aqui. Vou deixar ele escolher a cor de borda que ele acha melhor. Ok? E aí, olha só. Quando eu coloco 2 datasets num objeto, ele imediatamente entende que eu quero comparar um com o outro. Então, com base nisso, eu consigo evoluir esse gráfico e fazer umas coisas mais avançadas. Por exemplo, imagine que eu quero criar gráficos empilhados, né? Eu quero colocar uma barra empilhada com a outra. Como é que eu faço isso?
eu vou adicionar a propriedade stacked. Vamos lá. Como é que eu vou adicionar essa propriedade? Vamos aqui no código, ó. E aí eu vou adicionando essa propriedade, se eu não me engano, são nas opções, né? Então vamos nas opções aqui e vamos adicionar uma nova propriedade, né? No eixo Y aqui, ó, eu vou adicionar a propriedade stacked igual a true, ok? Então isso vai criar um gráfico de barras empilhadas. Perceba que quando nesse caso aqui eu só estou empilhando o eixo Y, né? Então ele não ficou um em cima do outro, né? Por quê? Porque eu empilhei só o eixo Y. Eu tenho que fazer a mesma coisa no eixo X. Então eu vou criar aqui uma nova propriedade. Eu vou criar X, 2 pontos. E aí eu vou colocar stacked true também. Ok? E aí ele vai empilhar o eixo X e o eixo Y. E olha que legal, ó. Ele criou um gráfico de barras, né? Vamos imaginar que eu queira não utilizar um gráfico de barras, mas eu quero transformar esse gráfico aqui de barras empilhadas num gráfico de linhas. Como que eu faço isso? A gente já aprendeu. Para a gente mexer no tipo de gráfico, eu simplesmente altero o tipo aqui em cima. Ó. Em vez do type ser bar, type vira line. E olha que legal. Tá, deu um probleminha, por quê? Porque eu estou utilizando o stacked aqui, né? Então, perceba que algumas propriedades elas não são correspondentes a outra. Então, a gente pode vir aqui, ó, e comentar essa linha. E olha que legal, ó. Então, eu já alterei aqui o meu gráfico de barras um gráfico de linhas, né? Só que, lembra que eu tirei aqui a cor da borda, né? Então, quando eu não atribuo a cor da borda, no gráfico de linhas, né, eu vou perder a possibilidade de saber qual que é a cor da linha, né? Então, eu tenho que atribuir aqui um border color, né? E aí eu vou colocar a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa, né? Border color. Prontinho. Então, converti o meu gráfico de barras num gráfico de linhas, simplesmente alterando aqui essa linha. Ó. Ok? Legal, né? Então, o que eu vou fazer agora? Agora que a gente aprendeu a criar um gráfico de barras e um gráfico de linhas, vamos criar um gráfico um do lado do outro? Como que a gente pode fazer isso? Então, olha só. Eu vou aqui no meu canvas, ó, eu vou adicionar algumas propriedades. Antes da gente fazer isso, né, vamos colocar um título no nosso gráfico, né? Vamos voltar aqui para um gráfico de barras. Vamos voltar aqui para bar, né? Ok? Então, voltemos para o gráfico de barras, né? E aí vamos colocar isso aqui, né? Barras empilhadas, né? Eu quero colocar um título no nosso gráfico. Como que a gente adiciona um título no nosso gráfico? Então, vamos aqui na documentação, né? Na documentação nós temos os exemplos aqui. Ele tem um exemplo, que eu imagino que todos os exemplos dele tenham títulos, né? Então tá aqui o exemplo, né? Eu acho que esse aqui tem. O título vai ficar aqui em cima, ó. Aqui, ó, title. Ok, como que ele pede para a gente passar essa informação? Eu vou colocar aqui um plugins, né? Dentro das options, né? Então dentro de options, eu vou criar aqui, vou colocar uma vírgula, né? E aqui embaixo, ó, plugins. 2 pontos, e aí eu vou passar uma propriedade para ele, né? Então vamos passar aqui um objeto, né? Esse objeto vai receber propriedade title, e aí eu vou passar para ele qual que é o título que eu quero passar, né? Ele pede algumas informações extras, né? Display true, né? Quero exibir, e aí sim o valor que eu quero exibir, né? Title, title? Não, text, perdão. Text. E aí eu vou colocar aqui gráfico de barras empilhadas. Ok? E aí quando a gente atualizar, olha só. Gráfico de barras empilhadas. Ok? Beleza? Bom, então com isso nós aprendemos a construir o nosso gráfico de barras. Agora eu quero dividir esse gráfico, né? Eu quero dividir a nossa página aqui, eu quero colocar vários gráficos um do lado do outro, né? Como que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Então vamos aqui no nosso objeto, né? E vamos criar diferentes canvas, né? Vou criar aqui o meu gráfico 1. Aqui do lado meu gráfico 2. Vou chamar aqui de meu gráfico 1, meu gráfico 2 e meu gráfico 3. Vou colocar 3 gráficos, né? Perceba que quando a gente atualizar já não vai existir nada, né? Porque o nosso código todo está mandando a gente colocar um do lado do outro, né? Então,
nós vamos ter que criar aqui utilizando essas 3 propriedades. Então vamos lá. Então esse aqui eu vou chamar aqui de gráfico 1. Gráfico 1, ok? E aí eu vou selecionar aqui embaixo, ó. Vou copiar aqui o seletor, né? E em vez de CTX, eu vou colocar CTX1. E eu vou chamar aqui de gráfico 1, ok? E agora eu vou criar o gráfico 2, né? Então vamos copiar todo esse bloco aqui. E eu vou chamar aqui de gráfico 2. Gráfico 2. Meu gráfico 2. E vamos alterar tudo aqui, né? Vai ficar um do lado do outro. Ah, na verdade um ficou um embaixo do outro, né? A gente pode definir uma largura máxima, né, no Canvas, né? Então vamos vir aqui. Vamos aqui no estilo. A gente pode aplicar o Canvas direto, né? Canvas, e vou colocar Max Width, sei lá, 400 pixels. Mesmo assim, um fica debaixo do outro, né? Tá pegando a altura máxima. Deixa eu ver que propriedade eu posso colocar aqui, ó. Deixa eu ver se display inline. Pelo visto ele força essa propriedade de bloco. É só a gente colocar aqui um... Não é recomendado fazer isso, né? Mas você bota um importante aqui, ó. Ele vai ficar lado a lado. Pronto, ficou lado a lado. Então era isso que eu queria. Deixa eu só colocar um padding aqui. Padding de... Padding não, margem. 20 pixels. Pronto. Vai ficar um pouquinho separado. Ok? Então, já separei eles aqui, né? E aí eu tenho um gráfico de barras empilhado, né? E o que eu quero fazer? Eu quero colocar o gráfico de barras e o gráfico de barras empilhado logo abaixo dele. Ok? Então, vamos alterar ele então. Então, o meu gráfico 2... ele não vai receber mais o tipo, né? Então, os dados podem ser os mesmos, né? O que eu quero é, aqui embaixo, ó, alterar essas propriedades, né? Então, aqui nas opções desse segundo gráfico, o gráfico 1 vai ser o gráfico de barras comum. E aqui eu vou colocar aqui o gráfico de barras empilhadas, né? Então, esse aqui vai ficar do jeito que tá, mas esse aqui, ó, eu vou alterar essas opções, né? Então as opções não vai receber mais isso aqui, né? A gente pode colocar aqui direto, né? Ou então só mexer na propriedade, né? Eu acho que é mais fácil a gente só copiar isso aqui, né? Vamos copiar esse código aqui e vamos colar aqui mesmo, só para facilitar a nossa vida. Não vai ficar melhor organizado, né? Mas é mais simples. Então olha só, eu vou colocar aqui gráfico de barras, né? E aí eu vou tirar essas propriedades stacked aqui, né? Tira isso, tira isso. Tira isso. Ok, gráfico de barras. Pronto, ó. Gráfico de barras aqui, gráfico de barras empilhado. Perceba que por padrão, ó, olha só que interessante o que o Chart.js já faz, né? Quando você clica, ó, ele já esconde os dados, né? Então ele já tem essas informações todas padrões, né? E aquela coisa que eu tinha dito, né? Quando você passa o mouse por cima, ele te dá o tooltip, né? As informações extras, né? O mesmo vale para esse daqui, ok? O que eu quero fazer? Então, no gráfico 3 aqui embaixo, vamos copiar isso aqui, vamos fazer o gráfico 3. No meu gráfico 3, eu vou fazer o gráfico de linhas, né? Gráfico de linhas. Acho que eu escrevi gráfico errado em todos. Gráfico de barras, aqui o gráfico de linhas, ok? Então, aqui vai ficar CTX, meu gráfico 3, né? E aí eu vou colocar aqui CTX 3, ok? E aí o tipo aqui, né? Eu vou alterar o tipo do gráfico, né? Vai ser line, né? Prontinho, ó, nosso gráfico já está aqui embaixo. E assim eu consegui criar um gráfico de... tá, eu tenho que alterar aqui as opções também, né? Então as opções... deixa eu passar aqui um objeto para ele. Deixa eu só copiar esse bloco aqui todo, né? Plugins title, gráfico de linhas. Pronto. Gráfico de linhas. Então, com isso, a gente aprendeu a fazer 2 tipos de gráficos. O gráfico de barras e o gráfico de linhas. E a gente aprendeu também a empilhar o nosso gráfico de barras. Nosso gráfico de barras, né? Então, com isso, a gente aprendeu 2 tipos de gráficos.
Mas nós temos vários outros tipos para aprender ainda, e é o que nós vamos ver a seguir, ok? Então vamos começar estudando os diferentes tipos de gráficos, né, que nós criamos, né? Nós vimos o gráfico de barras e de linhas, agora vamos ver o gráfico de pixel. Vamos lá, não gosto muito desse gráfico não, mas vamos explorar um pouquinho mais sobre esse tipo de gráfico. Bom, vamos começar então fazendo o básico, né? O que é o básico, né? Criando o elemento HTML, né? Então vamos vir aqui. Meu gráfico, esse é o gráfico 4, né? Ok? E aí nós vamos aqui no script e vamos criar um novo bloco aqui para esse script. Eu vou copiar aqui do 3. CTX4. Talvez o melhor seja você colocar cada gráfico em um arquivo, em um script separado, né? Talvez fique melhor organizado o seu código. Para facilitar a nossa vida, vamos fazer desse jeito mesmo? Vamos continuar desenvolvendo desse jeito? Vamos adicionar um novo gráfico aqui. Quando a gente copia esse bloco, ele já aparece logo aqui, né? Vamos então modificar gráfico de pixel, né? A gente simplesmente se baseia nos dados que a gente já tem. E a gente sabe que para a gente alterar o tipo do gráfico, né, é bem simples, né? Simplesmente altera aqui o tipo, type para pi, né? Então, ele fez esse gráfico muito feio aqui, olha só, que gráfico esquisito. Ok? Então, gráfico de pixel, a gente aprendeu que não dá para fazer um gráfico de pixel com dados, com 2 datasets, né? Então, gráfico de pixel precisa de um dataset só. Então, vamos lá em cima, né? Vamos pegar aqui nosso modelo, né, de dataset, né? Por que eu criei aquele objeto lá em cima, né? Para facilitar a nossa vida, né? Quando a gente precisar de alguma coisa, a gente só pega aqui em cima e edita esse código aqui embaixo. Então vamos copiar aqui, né? Vamos apagar aqui os dados. A gente poderia apagar esses dados diretamente, né? Na verdade a gente precisaria disso aqui, né? Pronto. Dataset. Então, nosso gráfico de pixel, né? Ele só vai ter um dataset, ele só pode ter um dataset. Ok? E é claro que eu não posso ter só uma cor, né? Então eu tenho que apagar isso aqui e vou deixar ele se virar para escolher qual que é a cor necessária, né? Então ele já, por conta própria, já escolheu, né? E uma outra coisa, né, que eu tenho que fazer é que não mexer na largura desse gráfico, né? Isso é uma coisa complicada, né? Porque a gente alterou aqui na propriedade CSS, né? A gente definiu uma largura máxima, né? Nesse caso, eu vou ter que criar uma propriedade aqui direta, né? Então, eu vou criar aqui o meu gráfico 4. Aqui, e vamos alterar aqui na altura dele, né? Max height dele, 400px, né? Para que ela fique redonda, né? Ok? Nosso gráfico de pixel não tá redondo ainda, né? Tá redondo? Vamos dar uma olhada aqui. 400 por 400. Eu tô com a sensação que não tá redondo esse gráfico de pixel, mas tudo bem. Então vamos fingir que tá redondo, né? Então o gráfico de pixel é bem simples da gente criar, né? A gente viu que aqui é o gráfico 4, gráfico de pixel. Ok? Então, dessa forma a gente cria um gráfico de pixel, né? Ah, tá, um problema aqui, né? Então, ele não tá pegando o label correto, né? Então, ele não tá exibindo o label do nosso gráfico, né? Então, para a gente exibir o label do gráfico, vamos acessar aqui a documentação. Vamos lá, outros gráficos, gráfico pie chart, né? Gráfico de torta, né? E aí, olha só, o que ele está recomendando aqui na documentação, ó? Ele tem uma outra propriedade, né? Então, ele tem essa propriedade responsiva aqui, ó. Então, já resolveu um problema que eu tinha visto e eu não tinha percebido, né? Que é a questão da altura, né? Então, eu simplesmente venho aqui na propriedade, nos options dele, ó, e coloco essa propriedade responsive. Ok? Ele já vai ajustar automaticamente. O que eu preciso alterar? Eu preciso aqui mexer na legenda. Então, eu vou copiar essa propriedade aqui, legenda, né? Então, no plugins. Cadê plugins? Não tem plugins. Plugins. Já tá aqui, né? Legenda, e aí eu coloco. O responsive é fora do plugins, né? Então tomem cuidado aí com onde vocês colocam a aplicação, onde vocês colocam a propriedade, né? Então, se tiver no lugar errado, ela não vai funcionar, né? Então vou colocar aqui em cima. Então essa propriedade responsive, ela tem o mesmo nível que plugins. Então isso aqui tudo tem que estar aqui, ó.
Eu ainda estou com a sensação que esse gráfico não está certo, ok? Mas a minha legenda ela ainda não apareceu. Vamos ver aqui por que a nossa legenda não está aparecendo. Responsive true, legenda top, data, data. Possivelmente eu perdi alguma informação que estava aqui em cima. Será que foi o labels? Será que eu tirei o labels? Como eu alterei manualmente, faltou isso aqui, ó, faltou o labels, né? Então o labels, pronto. Então agora que eu já coloquei os labels, ele já aparece aqui, então eu já consigo ver qual que é a informação. Isso é uma coisa que eu tinha, como eu tinha criado um objeto lá em cima para armazenar esses dados, eu tinha criado uma variável, e aí depois eu copiei manualmente, eu acabei perdendo essa informação quando eu editei manualmente o código. Mas sempre lembrar que todo gráfico que você está criando, ó, na propriedade data, você tem que passar os labels e tem que passar o dataset, ok? Então, com isso eu já consigo criar o meu gráfico de pixel, né? Então, o meu gráfico de pixel com as informações que eu quero passar, ok? Próximo gráfico que nós vamos criar é o gráfico de donut, né? Então vamos aqui embaixo copiar isso aqui, né? Vamos criar o elemento aqui HTML. O canvas aqui, gráfico 5. E aí no gráfico 5 eu vou copiar aqui as informações do meu gráfico 4, né? Para facilitar a nossa vida, né? Isso não é uma boa prática, é melhor você colocar cada um num outro arquivo, né? E vamos colar aqui. Vamos criar aqui o gráfico 5, gráfico de donuts. 5, 5, 5, ok? Então o gráfico de donut é a mesma coisa, né? Então vou colocar aqui donuts. Donut, né? Não é donut no singular, deve ser donuts. Você viu que muitas vezes a gente simplesmente chuta a propriedade, né? Mas quando a gente chutar a propriedade e ela não funcionar, você vai na documentação e olha aqui qual que é o nome correto. É donut com N e o T no final, né? Então vamos vir aqui. Pronto. Eu estava escrevendo donuts errado. Tá, mais uma vez a gente está vendo que o nosso gráfico ficou totalmente torto, né? Essa propriedade responsive não está funcionando. Possivelmente porque eu apliquei uma propriedade de estilo, né? Então as propriedades de estilo aplicadas direto elas já vão ter prioridade, né? Então eu vou copiar isso aqui. Eu acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Meu gráfico 5. Pronto. Então o nosso donut ficou aqui, né? Então ele é bem parecido com o gráfico de pixel, né? Então as propriedades dele são basicamente as mesmas, né? Então eu simplesmente altero aqui o nome do arquivo, né? E o nome do tipo, né? E os dados são os mesmos, né? As informações. Se eu adicionar vários que legal, olha só. Quando eu adiciono vários datasets, ele vai sobrepor os gráficos, né? Então ele vai criar uma camada inferior e vai adicionando camadas inferiores. Como eu disse anteriormente, esse tipo de gráfico ele não é muito recomendado, né? Porque é bem difícil você comparar essa circunferência aqui de fora, né, com a de dentro. Então, assim, essa circunferência mais interna ela vai ser bem menor do que essa externa aqui, né? Então, visualmente vai ser difícil você comparar isso e não é legal você fazer isso, né? Não vai dar uma comparação bem interessante de se fazer. Então, tá vendo? Isso aqui não são as mesmas informações, né? Mas se eu copiasse isso aqui, vou criar um outro dataset aqui. Vamos copiar aqui esse dataset e vamos colocar junto. Então, eu vou ter dois datasets, olha só. Olha só, são datasets de praticamente o mesmo tamanho, né? Mas deu um erro aqui, né? Estranho esse erro. Ele dá até um erro aqui de diferença, né, de tamanho, olha só. Estranho isso, né? Então, labels, possivelmente ele está pedindo... O que ele está dando aqui? Vermelho, azul. O azul não tá azul, né? Que estranho. Legal, eu esqueci de passar para ele, eu tenho que passar para ele as cores, né? Onde que eu defini as cores? Aqui embaixo, né? Então posso colocar aqui background color, né? E aí eu passo para ele as cores, né? Que eu quero colocar, né? Eu tinha até pegado aqui naquele exemplo. Eu acho que eu configurei lá em cima.
Eu acho que eu acabei apagando o exemplo das cores, né? Background color, red, blue, yellow, green, purple e orange. Pronto. Eu vou fazer o mesmo aqui embaixo, né? Então, só pra gente comparar os dois. Tá vendo? Não fica muito legal. A sensação que, por mais que eu passe para ele dados com o mesmo tamanho, olha só como que fica diferente. Eles estão lado a lado, mas a sensação é que esse lado de fora é maior, né? E ele visualmente é maior mesmo. E o lado de dentro ele vai ser menor, mas mesmo tendo o mesmo tamanho, eu tenho uma sensação errada, né? Eu tenho uma visão errada disso. Então, não é uma boa forma de fazer uma comparação utilizando dois datasets, né, no gráfico, nesses gráficos circulares, né? Tanto o gráfico de Donut quanto o gráfico de pixel, não é legal você fazer isso, ok? Deixa eu apagar aqui. Vamos usar só um dataset, né? E aí a gente não precisa dessas cores aqui, né? Vamos deixar ele definir as cores por conta própria. Não, vamos definir as cores, né? Porque aí a gente usa a cor certa para cada elemento, ok? Então ficou dessa forma, né? O nosso gráfico não é gráfico de pixel, né? É o gráfico de Donut. Donut. Pronto. Então, nosso gráfico ficou desta forma. A gente coloriu as cores de acordo com cada propriedade, ok? Bom, a gente aprendeu o gráfico de barras, aprendeu a construir o gráfico de linhas, aprendeu a construir o gráfico de pixel, o donut. Qual mais está faltando? Vamos dar uma olhada aqui na documentação? A gente tem que fazer ainda os gráficos de scatterplot, né? Então os scatterplots são bem importantes para a gente utilizar. Então, a seguir nós vamos então construir o scatterplot, né? Ou esse gráfico de bolhas aqui. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, agora nós vamos então aprender a criar o gráfico de dispersão, né? O que é o scatterplot, né? Esse gráfico de dispersão ele vai ter uma pequena diferença dos outros gráficos, em especial na maneira como a gente cria e passa para ele os dados, né? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Eu vou começar então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo e vamos começar criando um novo elemento canvas, né? Então, como a gente padronizou, né? Eu vou chamar aqui de meu gráfico 6, né? Colocando tudo junto, né? E no meu elemento canvas eu vou então, copiar aqui do gráfico 5, né, só para a gente ter o estilo básico aqui. E aí eu vou editar aqui, né, o gráfico 6. O gráfico de dispersão, né, ou scatterplot, né. E aí eu vou alterar aqui, né, 6, 6, né, e 6, prontinho. E aí vocês vão ver que quando a gente atualizar, ele está com um gráfico de donut ainda, porque eu copiei o outro. O que eu quero fazer aqui agora? Então, para a gente atualizar o gráfico de dispersão, eu vou simplesmente alterar o tipo dele. Como que eu vou alterar o tipo? Vou vir aqui e vou mudar aqui para scatter, né, ou para bubble, né? A gente viu anteriormente que bubble é um gráfico parecido, mas é também um gráfico de dispersão, mas no gráfico bubble eu altero aqui o tamanho da minha esfera, né, o tamanho do ponto. Então, ele é parecido com o scatterplot, vamos trabalhar com o scatterplot mesmo, ok? Bom, e aí eu vou alterar aqui para o scatter, e aí olha só o que vai acontecer. Ó. Quando eu atualizar, beleza, ele mudou o meu tipo de gráfico, mas não mostrou nada. Por quê? Porque quando eu referenciei as informações, eu passei para ele os dados que estão vindo aqui do meu gráfico de donut. Nos meus dados aqui, eu não estou passando para ele dois eixos, olha só. No gráfico de donut eu só tenho uma informação única, né, que é o tamanho da aresta. Tamanho da aresta não, o tamanho da fatia, né, do donut, né. No gráfico de dispersão eu tenho duas informações importantes. Eu tenho o eixo Y e eu tenho o eixo X. Então, se eu passar essa informação desta forma, não vai funcionar. Então, a gente tem que alterar a maneira como passamos os dados para o gráfico de dispersão. Então, esses dados aqui não podem ser enviados dessa forma. Então a gente pode usar, se a gente fizesse um gráfico de linhas, a gente poderia mandar desse jeito, mas o gráfico de dispersão ele não pode ser facilmente adaptado de um outro tipo de gráfico. Então nós vamos ter que reconfigurar isso do zero. Ok? Então vamos lá. Então a gente vai criar esse gráfico de dispersão, a gente configurou o tipo aqui, né?
E a gente alterou os dados aqui, né? E nós vamos manter esses labels, né? Vamos usar essas 6 cores, mas eu vou passar para ele múltiplos datasets, ok? Então vamos lá. Para a gente passar os múltiplos datasets, eu vou ter que configurar um por um. Então vou pegar aqui o vermelho, ó. Vamos configurar o vermelho primeiro, né? Background color vai ser vermelho. Prontinho, acho que não tem problema terminar com vírgula aqui. Mas nesse campo data eu não posso passar os dados dessa forma. Eu preciso passar para ele um objeto, né? E esse objeto ele vai ter que receber um valor de x e um valor de y. Então eu vou colocar aqui 10 e y20. Ok? Então quando eu atualizar, olha só o que acontece, ó. Ele ainda não está exibindo, ok? Mas vamos fazer isso. Em vez de a gente criar vários datasets, vamos criar um único dataset que é mais simples da gente entender. Em vez desse label aqui, vou tirar esse label, né? Vou colocar aqui, sei lá, gráfico de dispersão. Vou colocar um label genérico. E no dataset eu não vou passar um objeto, eu vou passar uma lista de objetos, né? Então, esse foi o meu erro. Ok, agora já funcionou. Quando eu crio um gráfico de dispersão, eu preciso passar para ele uma lista de objetos. Então, eu passei para aqui uma lista de objetos do tipo data, né? Então, eu tenho que passar para ele um array, e nesse array eu passo um objeto, e esse objeto tem que ter 2 valores, o eixo x e o eixo y, ok? Então, eu vou chamar aqui de vermelho. E agora eu posso criar um outro dataset, né? E esse outro dataset vai receber aqui label azul, né? Aí eu vou colocar aqui data, aí eu posso colocar os valores que eu quero, né? Sei lá, 32, não, x igual a 32, y igual a 22, ok? E eu vou alterar aqui o background color, né? Para blue. Olha só, ele colocou um ponto aqui e outro ponto aqui. E aí eu vou fazendo isso para todos os outros elementos, né? Então já vou copiar aqui, né? E vamos reaproveitá-lo, né? 3, 4, 5, 6. Pronto. E aí vamos fazer para o amarelo, para o verde, para o roxo e para o laranja. Por último, laranja, orange, ok? E aí a gente já tem que alterar esses valores aqui, né? Vamos botar 4, 5, 11, 11 também. 51 é muito grande, né? Vamos botar 12. E aqui 12 também. E aqui 29, 12, ok? E aí quando a gente atualizar, olha só. Então prontinho, nosso gráfico de dispersão já foi criado, né? Perceba que ele configura automaticamente os eixos X, o eixo Y, né? Lembrando que a gente pode alterar aqui as propriedades do eixo X e do eixo Y, a gente já fez isso anteriormente, né? Vamos mexer aqui, tá vendo que ele está começando o eixo Y da posição 4? Eu posso alterar isso aqui, né? Vamos copiar essa propriedade de escala aqui, ó, nessas opções, e vamos lá embaixo. Opções, plugins... deixa eu ver. Esse aqui tá com erro, né? Pronto. E aí, essa opção, se eu não me engano, é do mesmo nível que plugin. Então, escala, né? Não é stacked. Begin at 0. Pronto. Então, estou começando no eixo no 0 e estou terminando no eixo. O amarelo não ficou muito legal, né? Então, nosso gráfico de dispersão está pronto, ok? Bom, pessoal, uma coisa que talvez seja relevante a gente falar nessa aula seja como que eu faço para carregar dados que não estão diretamente embutidos no script, né? Igual a gente fez vários exemplos em que a gente passava os dados diretamente aqui no código, né? Como que eu faço para carregar de um arquivo externo? Então, nesse caso, esse arquivo ele pode vir ou da internet ou pode vir, por exemplo, de um arquivo local, né? Então, como que eu faço isso? Então, para esse exemplo, eu vou então criar aqui um outro documento, né? Vou chamar aqui de
arquivo, ler arquivo, né, .html. Deixa eu colocar tudo junto. E aí eu vou criar aqui um outro documento, ó. Copiar isso aqui, né? Vamos ter a mesma estrutura. Lendo arquivos externos. E aí eu vou manter só um grafo aqui, né? E em vez de eu usar um script, eu vou colocar o código aqui dentro, só para a gente facilitar um pouco a nossa vida. O que eu quero fazer? Eu quero, em vez de eu ler de um script, de eu ler desse código aqui, dessa variável, eu quero ler de um arquivo, por exemplo, JSON ou de um arquivo CSV, né? Então, como exemplo, eu vou trazer aqui um código aqui que eu havia preparado antes. Eu tenho aqui um arquivo JSON. Vou trazer daqui agora. O que é esse arquivo JSON? Nesse arquivo JSON eu tenho uma lista de autores, né? De pesquisadores, né? E aí eu tenho o nome do autor, o total de citações, né? O total de artigos que esse autor publicou e um ranking, né? Esse ranking eu defini que seria o top 1000, top 100 ou top 10, né? Para ver quem são os autores que mais publicaram na área, né? E aí eu separei aqui, né? Isso já foi pré-processado antes, né? E eu vou salvar esse arquivo aqui, ó. Vou aqui na minha pasta, né? E eu vou salvar isso aqui, vou chamar de autores por papers, né? Então vou chamar essa de autores.csv. Prontinho, então já salvei isso aqui. E agora eu vou acessar aqui minha pasta, meu arquivo que eu criei, né? Eu chamei aqui de ler arquivo. Então tá aqui o nosso documento, né? Bom, como que a gente vai ler esse arquivo? Nesse caso, nós vamos precisar ler esse arquivo utilizando uma função do JavaScript. E essa função é a função fetch, ok? Primeiramente, né, eu vou aqui criar uma URL, vou criar uma constante, né, chamada URL, né? Nosso arquivo ele se chama autores.csv. E aí na função fetch eu vou simplesmente passar o URL. E aí aqui dentro, ó, vou criar aqui uma função den. Então, ou seja, isso aqui vai fazer um carregamento assíncrono desse arquivo, certo? E depois que ele fazer esse carregamento assíncrono, ele vai então pegar esses dados, né, e exibir na memória, ok? E exibir na tela. Então vou colocar aqui uma response. Isso aqui é padronizado, né? Resposta, né? Vou colocar em português para facilitar. E aí vou sobrar isso aqui, resposta.text, né? Ok, então li o arquivo, passei o arquivo pro texto e depois eu vou pegar esses dados aqui, ó, data. Essa sintaxe que eu não sei se eu cheguei a falar antes, isso aqui é um arrow function, né, uma função de seta, né? Então eu simplesmente estou chamando uma função assíncrona, né? Essa função fetch vai carregar o URL, ok? E depois ele vai, depois que esse carregamento for concluído, né? Ele vai pegar a resposta, né, e vai retornar ela como um arquivo de texto. E aí depois que esse arquivo de texto estiver pronto, eu vou pegar esses dados aqui e eu vou fazer uma coisa com ele. Então eu vou simplesmente exibir na tela, console.log data. Então vamos lá. Quando a gente executa, a gente vai ter um problema. Qual que é o problema? Ele vai dar um erro aqui, né, que é a leitura de um arquivo, né, foi bloqueada, né? Por que essa leitura foi bloqueada? Porque é uma questão de segurança do navegador, né? Eu não posso ler um arquivo, eu não posso permitir que um script leia arquivos na minha máquina, né? Então, por isso eu vou ter que criar um servidor web. E aí é aquela questão que eu falei, né? Você vai poder utilizar o servidor web que você preferir, né? No caso aqui eu estou utilizando, se eu não me engano, eu estou usando o Champ, né? Então, o Champ, né, eu vou utilizar o PHP, que é mais simples, né? Se você não tiver aí, você simplesmente baixa, né? E aí, vamos executar então o nosso servidor web. Como é que eu executo um servidor web com Champ? Com PHP. Na verdade, estou usando só PHP aqui nesse caso, né? Então, eu vou clicar aqui. Se você estiver utilizando o Visual Studio Code, clique em terminal, novo terminal, vai abrir um código aqui embaixo, ó. E aí nós vamos navegar até a pasta em que está disponível o nosso arquivo. Eu sei que o meu eu coloquei nessa pasta aqui, ó, desktop, chart.js, ok? Vou dar um ls aqui, ó.
Então, os meus arquivos estão todos aqui. Como é que eu vou startar o meu servidor? Vou colocar um php-s, né? Localhost 8000. Então, eu estou startando um servidor PHP, né? A gente não vai usar PHP, eu estou simplesmente utilizando o PHP como um exemplo aqui, né? É uma coisa mais fácil de usar. E eu vou startar o meu servidor nesse endereço aqui, ó, localhost 8000. Ok? Então, vamos abrir aqui, vamos no navegador aqui, né? E vamos colar aqui, localhost 8000. Então, nós abrimos a nossa página index. Eu quero abrir esse ler arquivo. Ler arquivo.html. Vamos inspecionar aqui embaixo, né? Então, prontinho, ó, deu certo, ó. Nós já conseguimos ler o nosso arquivo. Só que este é um arquivo de texto. Eu preciso pré-processar esses dados. E aí, pré-processamento de dados com JavaScript é um pouquinho mais complicado, tá? Mas nós vamos fazer uns exemplos bem básicos aqui, né? Então, esse é um arquivo JSON, né? É um arquivo CSV, perdão, né? Se ele estivesse no formato JSON, seria mais simples, que é um formato próprio do JavaScript. Mas como está em CSV, nós vamos precisar fazer um pré-processamento nisso. Então, que pré-processamento que eu vou fazer? Primeiro deles é quebrar isso aqui em linhas, ok? Então, isso aqui é um arquivo JSON, é um arquivo de texto puro, né? Eu vou quebrar isso em linhas. Para a gente quebrar em linhas, eu vou usar o comando seguinte, ó, data, recebe data.split, né? Que é o método que a gente utiliza para quebrar, e eu vou quebrar assim que eu encontrar um /n, né? Então vamos no final aqui colocar um console.log data. E olha só, pronto, nós já conseguimos quebrar o nosso arquivo em linhas, né? Então nós temos 1001 linhas, né? E olha só, cada linha nós temos aqui, nós podemos navegar por esse objeto, né? Só que, além das linhas, nós precisamos quebrar as células, né? Então nós temos aqui nome, nós temos citação, nós temos artigos, nós temos o ranking, né? Então eu preciso quebrar isso novamente, não em linhas, mas em células, né? Então nós precisamos separar cada item do nosso CSV. Então, mais uma vez, eu vou vir aqui e aí eu vou fazer agora, vou utilizar uma função map para acessar cada uma dessas linhas aqui, né? Cada item desse daqui e quebrar ele em 4 posições diferentes, né? Cada posição vai ser referente a um dado diferente, né? Então vamos lá, data recebe. E aí eu vou pegar data.map. Então vou mapear para ele uma função, né? E aí eu vou precisar de uma variável, né? Vou chamar aqui de i mesmo, né? Uma variável i. E aí eu vou usar uma função de seta, né? E aí eu vou retornar i.split. E aí eu vou quebrar agora em vírgula, ok? E olha só o que vai acontecer. Quando eu atualizar aqui a minha página, ó. Pronto, agora eu já tenho não apenas 1001 linhas, né? Tá dando 1001, não sei porquê. 1001, não sei, era para ter 1000 só, mas tudo bem. E aí, cada uma dessas linhas, agora eu já tenho 4... Ah, tá, por causa do título, do cabeçalho, né? Então, eu já tenho 4 propriedades, ó. Eu já tenho o nome do autor separado, eu já tenho o total de citações desse autor separado, o total de artigos e o ranking dele. Como a gente está com muita coisa, vamos filtrar aqui, vamos pegar só o top 10 de ranking. Então, para a gente pegar só o top 10, eu vou criar aqui uma outra variável, né? Vou chamar de top 10. Top 10 recebe, preciso declarar como let top 10, recebe data.filter, né? Vamos usar filter para filtrar, né? E aí eu vou usar mais uma vez a minha variável i, e aí eu vou retornar aquilo que i na posição, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3, eu quero o ranking, né? Na posição 3, for igual a 10, ok? Então eu estou retornando só o top 10. E aí, olha só, vamos printar aqui, ó, top 10. Eu quero que tenha só 10 autores. Pronto, ó, nosso array já tem os 10 autores que mais publicaram. Agora que a gente já tem essa informação do top 10, nós então podemos utilizar essa informação para construir o nosso gráfico, né? Não precisamos mais imprimir isso. Vamos então utilizar as mesmas lógicas que nós usamos nos exemplos passados, né? Então vamos criar aqui um gráfico de barras. Vamos pegar o exemplo de gráfico de barras que a gente criou anteriormente. Vou copiar esse código inteiro aqui, né? Vamos copiar tudo. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer do zero, é melhor. Ok? Vamos lá então. Primeira coisa que nós precisamos fazer é declarar
o local onde nós vamos gravar a informação, né? Local, né? Então a gente já aprendeu isso, vamos criar um const, vamos chamar de local mesmo, recebe, aí eu vou colocar um document.carry selector, e aí eu preciso pegar o ID do lugar, né? Que é esse meu gráfico 1, ok? Então, carry selector, meu gráfico 1. Então já temos o local, agora nós podemos criar um novo gráfico, né? New chart, e aí eu vou colocar para ele local, e aí aqui eu vou passar para ele quais são as propriedades que eu vou colocar no meu gráfico, né? Então a gente viu que são 3 principais, né? Que é o tipo, data e o options. Então vamos lá. Type, eu quero um gráfico de barras, né? Bar, ok? Data, eu vou passar para ele. Deixa eu pensar aqui como que eu vou passar esses dados para ele, né? Options não vamos declarar options não. Vou passar para ele o top 10 aqui, mas eu acho que não vai dar certo porque eu preciso configurar isso manualmente, ok? Como esperado não deu certo, né? Porque eu preciso passar algumas informações específicas. Vamos ver como é que ele precisa desses dados. O dados, deixa eu ver, dados, nossa variável dados recebe labels. Tá. Então nós vamos precisar formatar isso aqui. Vamos copiar esse objeto dados aqui e vamos colar aqui em cima, né? Vamos criar aqui mesmo dados aqui, né? Vamos colar esse objeto aqui. E aí aqui embaixo, ó, data recebe dados, ok? Porque aí a gente não precisa preocupar isso com o gráfico, não. Vamos ver se vai dar certo. Ok, já exibiu o nosso gráfico anterior, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o nosso gráfico novo, né? Então vamos apagar aqui essa informação, porque nós precisamos passar para ele alguns labels. Então a primeira informação que eu quero passar, deixa eu colorir aqui, deixa eu imprimir o top 10. Top 10, né? Que aí a gente vê qual que é a informação que eu quero passar para ele. Tá. Primeira coisa é que os meus rótulos, né? Eles vão estar na posição 0, ok? Então eu vou passar para ele, em vez de labels aqui, ó, eu vou passar para ele top 10. E aí eu vou precisar utilizar mais uma vez uma função JavaScript, né? Para retornar, né? Então vou colocar aqui map, né? Map, e aí eu coloco para cada elemento, né? Eu vou retornar e na posição 0, ok? Então meus labels, desse jeito eu vou imprimir os 10 labels, né? Então eu já estou pegando eles aqui. Então quando eu exibir, olha só, os 10 autores já estão aqui. O que nós vamos exibir aqui então? Nós vamos exibir nos dados aqui, ó. Vamos exibir, deixa eu ver o que? Citações? Eu acho que é citações, né? Citações aqui esse primeiro. Então vamos exibir citações dos autores. Vou chamar aqui de citações. E aí no data eu vou apagar isso daqui e vou fazer a mesma lógica que eu usei aqui em cima, ó. Top 10 ponto map. Então para cada elemento de top 10 eu vou criar uma variável i que vai me auxiliar, né? E eu vou retornar i na posição 1, ok? Então com isso eu já tenho as citações dos autores, né? Olha só. Então a gente sabe que os autores têm essas citações aqui. Ah, beleza. Criei um dataset para receber as citações. Vamos criar um outro dataset para exibir o total de publicações desses autores, né? Então vamos colocar aqui, ó. E aí citações, o total de artigos, né? Os artigos, eles, se eu não me engano, estão na posição 2, não é? Estão na posição 2. E aí eu vou colocar uma outra cor aqui. Vamos deixar ele escolher a cor por conta própria. Vou apagar aqui e deixar ele escolher a cor por conta própria. Ele botou um cinza. Que coisa esquisita. Eu acho que se eu deixar ele escolher os dois por conta própria, ele... Tá. Ah, tá. Pois é, o total de citações é um valor muito baixo, né? Deixa eu ver aqui. Red. O total de artigos é um total muito baixo. Não dá nem pra gente ver, olha só. Se eu dar um zoom muito grande, vocês vão ver que ele vai estar lá embaixo. Vamos pensar numa forma da gente resolver isso. Ah, já sei. A gente pode utilizar uma escala logarítmica, né? Então, se a gente utilizar uma escala logarítmica, a gente vai conseguir ver
esse segundo eixo aqui está muito baixo, né? O número de artigos é bem menor. Então vamos olhar aqui nas escalas. Vamos lá, log scale, né? E aí a gente tem, deixa eu ver aqui um exemplo, né? Aqui, ó, é bem simples, né? Então vamos aqui no nosso chart, né? Vamos lá, options. Vamos ver o que ele precisa. Options. Abre um objeto, né? Scales, 2 pontos, abre um objeto. Passa o eixo, né? Eixo Y. Objeto de novo. E aí coloca essa informação aqui. Eu acho que agora a gente vai conseguir ver. Ah, ok. Deu para ver agora. Tá vendo? Agora eu tenho uma escala logarítmica, né? Então eu consigo ver de 1 a 10 aqui, né? Ele já configurou automaticamente. E então, dessa forma, eu já consigo ver aqui, ó. O autor, né, tem um artigo e esse total de citações. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula, né? Então espero que vocês tenham aprendido como é que a gente acessa esses dados aqui, né? Eu vou disponibilizar esses dados aqui no GitHub, vou subir aqui um repositório. Deixa eu só pausar aqui por um segundo. E eu vou subir um repositório do GitHub e aí vocês já vão conseguir acessar isso e obter esses dados aí no computador de vocês. Bom, prontinho, então já subi os dados aqui no GitHub, ó. Vocês podem encontrar o arquivo, né, o arquivo que eu enviei, que é esse autores.csv, nesse endereço aqui, github.com/dcbmariano/chartjs, ok? Nesse repositório aqui. E aí só fazer o download do código-fonte, né, e testar na máquina de vocês aí, ok? Então, essa foi a nossa aula de Chart.js, né? Claro que a gente viu pouquíssimos exemplos, né? Mas caso você queira testar outros exemplos, eu recomendo que você acesse a documentação, né? Vocês viram que quando a gente teve alguma dúvida foi bem fácil resolver, né? Então, por exemplo, esse problema que eu falei lá de utilizar de trocar a escala, né? Então a gente simplesmente acessou a documentação e viu qual que era o exemplo que a gente teria que utilizar para trocar a escala, né? Simplesmente qual que é a propriedade que a gente tinha que alterar, né? Foi bem simples, é só mudar o tipo aqui do eixo, né? Para o logaritmo, né? Chart.js é uma biblioteca muito simples, muito poderosa para fazer visualizações de dados, né? Para fazer gráficos muito simples. Então, uma recomendação que eu sempre faço, né? Se você está desenvolvendo a sua aplicação web para visualizar um conjunto de dados, né? Muitas vezes as pessoas elas querem construir visualizações bem avançadas, né? Eu sei que todo mundo tem um desejo de mostrar a minha visualização da maneira mais avançada possível, mas uma recomendação que eu sempre faço é sempre comece do básico, né? Sempre que você tem um dataset, a gente quer ver inicialmente esse dataset e compreender como é que esse dataset ele tá, como que ele é, né? O que eu tenho ali de dados, né? Então, uma recomendação que eu sempre passo para você é simplesmente criar uma visualização simples, né? Utilize esses conjuntos de visualizações simples, né? O gráfico de barras, de linhas, scatterplot. Então, use essas visualizações para você compreender os seus dados. E uma vez que você tem uma compreensão melhor dos seus dados, você vai poder criar visualizações mais avançadas, né? Então, isso é uma recomendação que eu sempre faço e que eu sempre passo para vocês, né? Eu passei alguns exemplos aqui de como que a gente manipula os dados utilizando o JavaScript, né? É claro que a gente usou arquivos locais, né? Caso você queira utilizar os dados online, diretamente online, você pode simplesmente vir aqui no GitHub, ó. Deixa eu ver o autores.csv, né? Deixa eu ver aqui, pegar o raw data dele, né? Copiar aqui e passar aqui diretamente, né? Nesse caso aí você não precisaria nem usar o servidor web, né? Eu acho que localmente ele já funcionaria. Localmente ele já funcionaria. Você não precisaria nem do servidor web. E dessa forma você consegue pegar dados que estão da internet, né? Na URL aqui, com fetch, baixar esses dados, pré-processar esses dados. Eu utilizei algumas funções, algumas um pouco complicadas, né? Mas como o map aqui, né? Que é uma função para manipular objetos, né? Para manipular arrays, né? Mas, em geral, né? Se você está trabalhando com o arquivo CSV, provavelmente os seus dados vão estar parecidos com a forma como eu fiz aqui, né? Então, talvez isso auxilie você a construir a sua aplicação, a processar a sua aplicação com JavaScript.
Bom, Chart.js é só um exemplo, nós temos muitas outras bibliotecas, nós temos o D3.js, né, que é uma biblioteca bem poderosa para manipulação de objetos, né, a manipulação de dados em geral, né. Você tem outros exemplos, você tem o Tree.js, né, deixa eu ver se Tree.js, aqui é o Tree de 3, né, digitei errado. Outro exemplo de biblioteca que nós podemos utilizar para construir visualizações, né. Nós temos muitos outros exemplos e isso são apenas alguns exemplos básicos. Bom, pessoal, é isso. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. Caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar, né? Me mande uma pergunta, ou então você pode... eu recomendo, primeiramente, acesse a documentação, né? A documentação tem tudo mastigadinho para você aqui, né? E é isso. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. A gente se vê nas próximas aulas. Bons estudos e até mais.